estamos iniciando mais uma aula. Que o Espírito Santo esteja nos abençoando, capacitando e dando discernimento para entender mais sobre essa aula. A aula de número 19, o culto cristão. A igreja, segundo Martim Lutero, é a comunhão dos santos. Isto é, a reunião daqueles que amam e temem a Deus. Ela é o lugar de reunião de pessoas que creem em Deus e em Jesus Cristo buscam comunhão através do Espírito Santo. Assim, o culto é a expressão do louvor e do nosso amor para com Deus. É o momento de comunhão da igreja que ora, intercede, louva, ouve a palavra de Deus e se fortalece na fé e no amor para poder servir a Deus no mundo. A palavra culto significa adoração. Celebrar um culto é adorar a Deus, ir ao seu encontro. Poderíamos afirmar que foi para isso que Deus nos criou, termos comunhão com Ele. E não há uma outra forma coletiva de comunhão tão especial como o momento em que nos reunimos com nossos irmãos na fé, para juntos aprendermos de Deus e sentirmos a Sua presença em nossa vida. Por que nos reunimos nos cultos? Em primeiro lugar, para aceitar os serviços e benefícios que Deus presta a seus filhos. No culto, Deus revela-nos, através de Sua palavra e pelos sacramentos. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz ainda em Lucas, capítulo 11, versículo 28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Assim, uma das finalidades de guardarmos esse tempo precioso de comunhão com Deus é aprender algo novo. Ele irá nos ensinar que será de grande utilidade para a nossa vida. Em segundo lugar, nós vamos aos cultos para servir a Deus e ao próximo. No culto nós louvamos e cantamos, adoramos a Deus e nos colocamos à disposição para viver o amor e a alegria em que vivemos. No culto adoramos a Deus, compartilhamos a nossa fé com os demais irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo, ovelhas do seu pasto. Salmo capítulo 100, versículos de 1 a 3. Em terceiro lugar, nós vamos ao culto festejar a vitória sobre mais uma semana de lutas e nos reabastecer para uma vida cristã autêntica durante a próxima semana. E perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículos 42. Nunca podemos esquecer que a vinda de Jesus trouxe uma novidade. Existimos por obra do amor de Deus e guerreamos contra o inimigo poderoso, o maldoso Satanás. As armas para vencermos esta guerra são a oração, leitura da palavra de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. O evangelista Marcos escreve no final do seu evangelho: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos em enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Ele, pois, saindo, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que acompanhavam. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20.
A Bíblia nos alerta sobre o perigo de nos afastarmos da igreja. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo levado à água limpa, retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que fez as promessas. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de abostentando-se uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vão aproximando aquele dia, a volta de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25. A liturgia é a forma como celebramos os nossos cultos aqui na paróquia. Há diversas liturgias em uso na ISLB. Na última década, têm sido propostas alterações como cânticos responsórios, orações específicas e etc. Muito importante é aquele que saibamos da necessidade de confessarmos nossos pecados, buscando o perdão. Leiam a palavra de Deus e escutemos a pregação da sua palavra, feita pelo pastor ou por alguma pessoa preparada para isso. Recebemos a Santa Ceia e saímos do culto certos da proteção de Deus para mais uma semana de crescimento na fé e na obediência a Deus. Assim, o culto é um momento de nossa comunhão com Deus, mas também de buscarmos forças para vencer os ataques do inimigo, Satanás, até o dia em que o Senhor Jesus retornar. Em nossa paróquia temos cultos semanais em cada comunidade. Há ainda na comunidade São Lucas nas quartas-feiras à noite. Para que seja possível realizar 3 ou 4 cultos nos finais de semana, a paróquia tem preparado pessoas para trazer a palavra. São conhecidos como pregadores leigos, que não têm formação teológica em uma faculdade de teologia, mas sim na própria comunidade que participam. São pessoas que participam de cultos com frequência, estão em ministérios das comunidades ou grupo de estudo bíblico na liderança e estão continuamente aprendendo com o pastor e com a sua ajuda estão trabalhando voluntariamente na obra do Senhor. Nós temos diversos momentos de edificação bíblica da liderança durante o ano. Dessa forma, cumprimos aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Tu, porém, meu filho, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. O que aprendestes de mim na presença de numerosas testemunhas? Confio homem fiéis, que por sua vez são capazes de ensiná-lo ao outro mais. O próprio Paulo, responsável por levar o Evangelho pelo mundo, conhecido na época, através das viagens missionárias, também fazia isso. Não só Timóteo foi um convertido que se tornou líder, mas também muitos outros foram cooperadores de Paulo. Desta forma, era possível edificar as comunidades formadas e também criar novas comunidades, porque havia crescimento espiritual tanto dos líderes como também dos convertidos. Aliás, a finalidade do trabalho pastoral deve ser também formação de discípulos, isto é, líderes que possam chegar à maturidade de fé e produzir frutos na comunidade. Na lição de hoje, aprendemos que o culto cristão é a reunião daqueles que creem em Deus e buscam para aprender da sua palavra. Encontra-se com os irmãos para agradecer e louvar a Deus. Seu Criador, mantenedor da vida, é, por isso, sempre um momento de alegria, de confraternização, de louvor e crescimento espiritual.
Participe dos cultos com frequência e sinta o amor e o poder de Deus crescer em tua vida. Você crescerá e produzirá frutos na seara do Senhor. Algumas advertências que a palavra de Deus nos dá a esse respeito, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras e têm a sua própria consciência. Cauteriza, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelo que são fiéis e conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada devem ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Vamos conhecer o calendário cristão. Durante o ano, muitas ocasiões e atividades formam o calendário eclesiástico. A Igreja cristã celebra durante o ano muitos momentos especiais. Advento. Inicia o ano eclesiástico no último domingo do mês de novembro, sendo os 4 domingos que antecedem o Natal. É a época que é preparação para o Natal, valorizando o maior presente, o nascimento do Filho de Deus. É necessário lutar contra a falsa ideia do Natal, onde o Papai Noel, os presentes e as festas sufocam o essencial, que é a presença de Cristo, o Salvador. Além disso, nesta época, relembra-se também que Jesus Cristo um dia voltará para nos levar para o seu reino, e por isso devemos estar preparados. A cor litúrgica é violeta. Natal. Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, que nasceu na cidade de Belém, marcando o início do plano de salvação de Deus para toda a humanidade. A partir de Jesus, o povo de Deus não é formado por uma raça, mas sim por um povo de todas as raças e nações, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. A cor litúrgica é a branca. Epifania. Nesta época do ano, que inicia o primeiro domingo de janeiro, dura 7 semanas, lembrando as manifestações de Jesus como Filho de Deus. Nessa época, estudamos a vida de Jesus e a pregação rumo a Jerusalém, onde irá morrer para nos perdoar. A cor litúrgica é branca. Tempo da Paixão. Inicia no primeiro domingo da Quaresma e vai até o domingo de Ramos, e é um momento de preparação para a Semana Santa. A cor litúrgica é violeta. Domingo de Ramos. Inicia a Semana Santa. Celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nesta semana, ele irá ser recebido como um rei. O povo vai recebê-lo jogando ramos de flores e de árvores e formando um tapete para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Em poucos dias, Jesus será preso, julgado e condenado à morte, com a aprovação do próprio povo, que recebeu tão bem. A cor litúrgica é violeta. Quinta-feira Santa. Jesus despede-se dos seus discípulos através da ceia de despedida. Depois da ceia, vai até o Getsemane, onde prepara-se para o dia seguinte de sua morte. A cor litúrgica é violeta. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, dia de luto para a Igreja, pois Jesus Cristo é torturado, rejeitado e morre na cruz, em sofrimento profundo, condenado como um malfeitor. Ele justo morreu pelos injustos. A cor litúrgica é a preta. Domingo de Páscoa, dia de festa para a cristandade.
Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, voltou à vida e tornou-se o autor da nossa ressurreição. O poder de Deus foi maior do que a própria morte. A cor litúrgica é o branco. Ascensão de Jesus. 40 dias após a Páscoa, Jesus sobe ao céu e, depois de muitas aparições aos discípulos, manda os discípulos esperarem na Judeia, pelo Espírito Santo que ele enviará. Pentecostes. 10 dias após a sua ascensão, Jesus envia o Espírito Santo, que encontra seus discípulos com medo, escondidos em uma casa, com medo de serem mortos como Cristo. A transformação foi total. Ao descer o Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre os discípulos, criam coragem e determinação na divulgação do Evangelho. Resultado no discurso de Pedro na praça pública, quase 3.000 pessoas aceitam a pregação do Evangelho e são batizadas, iniciando a Igreja Cristã Apostólica. A cor litúrgica é o vermelho. Trindade. São os demais domingos do ano até o início do Advento. Nesta época, estuda-se a Trindade, isto é, as manifestações de Deus como Criador, Salvador e Consolador da Igreja. A cor litúrgica é o verde. Nesta época do ano, acontecem diversas outras festividades, como o Dia de Ação de Graças, Dia da Colheita, Dia da Reforma e etc. O que dizem as cores litúrgicas? O altar e o púlpito, local onde o ministro faz a pregação de nossas igrejas, são enfeitados com diversos itens. Toalha branca, toalhas coloridas, com desenhos pintados ou bordados, chamados de paramentos. Velas lembram que Jesus é a luz do mundo. Flores lembram que Deus é o Criador. E a Bíblia é a cruz. Os paramentos têm diversas cores e são trocados de acordo com a época do ano, seguindo o calendário eclesiástico. Vamos ver agora o que simboliza as cores dos paramentos que enfeitam nossas igrejas. O branco é a cor de todas as cores, a cor da luz radiante, por isso usamos paramentos, toalha no altar e do púlpito. Brancas as festas de Cristo, Natal até Epifania e Páscoa até Pentecostes. A violeta é a cor da penitência, do arrependimento. O preto é a cor do luto. Toda a luz se apagou. O sol perdeu seu brilho porque o Filho de Deus está suspenso na cruz. O verde é a cor do crescimento silencioso, a cor para os domingos após a Epifania. Esperamos que a mensagem cristã cresça em nossos corações. O vermelho é a cor do sangue. Usamos o dia de Pentecostes, dia da Reforma, e nos dias dedicados a mártires e testemunhos de Cristo. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: o que é a igreja conforme Martinho Lutero? Explica. Essa é a primeira questão. A segunda questão: por que nos reunimos em culto? Terceira pergunta: por que não devemos deixar de vir aos cultos? Quarta pergunta: o que é a liturgia do culto dominical? E por que ela existe? Questão 5. O que é o calendário eclesiástico e quais são as suas partes essenciais? 6. O que significa cada uma das cores dos paramentos usados nos cultos? Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.